falar hoje dos mortos, mas antes de falar dos mortos, a gente tem que falar do Dia dos Homens. Sabe qual é o Dia dos Homens? Por que é hoje? Porque é o Dia de Todos os Santos, é isso mesmo, vamos falar do Dia de Todos os Santos. Essa história do finados fez a igreja pensar o seguinte: ela não podia deixar, né, as pessoas sem uma referência. E aí criaram o dia 2, que é o dia de finados de todas as pessoas, né? Mas o dia primeiro a igreja consagrou como sendo o Dia de Todos os Santos, porque aí ia ser difícil, né, colocar uma consagração para cada santo que falecesse, ia ser muito difícil, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho dessa desculpa que o pessoal inventa, né? Porque, na verdade, enterrar os mortos é uma desculpa que o jovem falou para Jesus. Olha que interessante. Você sabe o que significa no fundo, no fundo? Bom, a Ana estava indo numa direção, estou indo em outra. Daqui a pouco ela vai falar assim: não vou deixar mais esse moço vir aqui. É que, na verdade, o objetivo que o moço fez com Jesus, ele falou assim: espera um pouquinho, senhor, deixa eu enterrar uma pessoa lá, depois eu venho e te sigo, né? Só que na verdade era uma desculpa, porque na verdade ele queria um pretexto para não fazer aquilo que Jesus estava convidando ele. E aí Jesus dá aquela lição maravilhosa, não é? Dizendo que deixa a cada um fazer aquilo que lhe é conveniente, e você vai e anuncia o reino dos céus. Que pode ser tão difícil assim anunciar o reino dos céus? Por que é tão difícil? O que vocês acham? Porque exige renúncia, perseverança, paciência, votos de pobreza, de dificuldades, enfrentamentos, é pedrada o tempo todo. O evangelho não está repleto dos nossos apóstolos lá? Qual foi o destino de cada apóstolo daquele de Jesus? Vamos começar. Qual foi? Paulo de Tarso, arrancaram as goelas dele para fora. O Pedro puseram de cabeça para baixo numa cruz. Olha só, cada um recebeu ali um aguilhão terrível. Então anunciar o reino dos céus é complicado. Sabe por que é complicado? Porque a maioria das pessoas não querem nada disso, querem viver a vida folgada. E aí vem alguém falar alguma coisa para a gente esquecer, renunciar, sabe? Diminuir, se controlar. As pessoas não querem. Já viram a pessoa que usa álcool, por exemplo? Já pediu para ela se controlar? Não é difícil. Não é difícil? É difícil, não é? E outras coisas que a gente pode falar com as pessoas, e as pessoas não gostam, não querem saber disso. Por isso que pregar o reino dos céus é complicado. E por isso que o rapaz falou assim: deixa eu ir primeiro enterrar meus pais, né? Sabe lá quantos anos ia demorar para morrer o pai, a mãe, sei lá quem mais, que a família dele? Jesus já tinha ido embora faz tempo. Bom, agora Jesus já foi, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, né? Então estava escapando de uma tarefa. E a gente também adora escapar de uma tarefinha, né? Adora. Quando alguém nos convida para alguma coisa assim mais difícil, às vezes um familiar que mora mais longe, um pouco inacessível o lugar, tem que pegar condução, às vezes é um ônibus só que chega lá no bairro dele, aí a gente fica arrumando um jeitinho para não ir, não é assim? Quando alguém tem um mutirão aí no trabalho que a gente realiza, a gente arruma uma dor nas costas, no joelho, não é? A gente sempre arruma um pretexto, não é mesmo? Quando tem uma coisa para fazer na empresa que a gente trabalha e tem que ir em um horário diferente, a gente arruma um monte de coisa, que está lá doente, tem um familiar que está precisando da gente. Sempre tem umas coisinhas assim, não é mesmo? A gente, quando emenda de feriado, a gente não gosta de falar que o tio faleceu, o primo, o avô, o cunhado. Aí a firma lá tem a lista de todo mundo que morreu. Ela diz: meu Deus do céu, o homem está sozinho no mundo, não tem mais ninguém, acabou todo mundo. É isso, na verdade é isso. O que significa? Significa que nós, como seres materiais e seres espirituais que nós somos, a matéria não significa muito para a gente, ela é passageira, é rápida. Vocês já imaginaram que nós já temos, alguns de nós, né, temos 60 anos aí? A Ana não, a Ana deve ter só uns 35, mas no meu caso, por exemplo, né, e alguns outros, não é? Quando a gente pisca os olhos,
O tempo passou. Nosso tempo já foi, acabou. 80 anos, o que eu vou fazer mais com 80 anos? 90 anos? Dá trabalho para os outros. Se a gente não tratou as pessoas com amor, sabe o que os outros vão fazer com a gente? Vão colocar a gente, internar a gente, né, em algum lugar por aí, né? Para a gente ser bem atendido, tomar o remédio na hora certa. Olha como é que a gente arruma as coisas, né? E aí é assim. Então, a ideia, na verdade, é a gente trabalhar pela imortalidade. Essa é a ideia. Porque o nosso corpinho físico, outro problema que a gente tem com o corpinho físico é assim, a gente tem aquela pessoa, né, que falece, sei lá, um familiar nosso, aí o pessoal vai lá e chora, e lamenta, e chora. Mas por quê? Sei lá, estava 20 anos sem ver a pessoa. A pessoa passou pelo hospital, entrou, saiu no hospital, teve um monte de situações pelas quais a gente não se dignou a fazer uma mini visita. Mini visita é aquela visita que a gente vai assim e fala assim, eu dei uma passadinha aqui, mas estou morrendo de pressa, não vai tomar nem um café? Não, só vim ver se está tudo bem. A gente não se dignou nem fazer uma mini visita, e aí a pessoa falece, aí os filhos, né, quando o pai, a mãe morre, fica chorando. Quando a mãe estava aí, fazia o quê? Pisava, chutava, passava por cima, esquecia, fazia tudo. Aí a mãe morre, vai ficar chorando lá. Olha só, como é que nós somos? Pai, a mãe, né? Olha como é que a gente faz. Então, a ideia básica do ensinamento é que a gente aprenda a lidar entre nós, com mais amor entre nós. Claro que a tarefa de sepultar uma pessoa sem vida, obviamente é uma tarefa nobre, é claro que é nobre, mas não é nesse sentido que Jesus fala, da gente relegar as pessoas para terceiro plano, quarto plano, esquecer. Não, é no sentido da gente fazer por merecer, porque quando você tem a consciência tranquila, você fez o que você pôde, você visitou, você ajudou, você fez tudo o que você pôde, está tranquilo. O duro é quando a gente se vê assim numa condição que a gente falhou, não visitou, não fez nada, não ajudou em nada. Às vezes a pessoa passou dificuldade muitas vezes e a gente não ajudou, não conseguiu ajudar, não fez nada. Então esse é o problema. Outra coisa que é complicada também, sabe o que é? A gente vai no velório de um parente muito próximo e a gente não quer nem saber quem é que custeou aquilo. Aqui em Itaquá deve ser barato, mas em São Paulo o negócio está de arrepiar, viu? Aí a família vai lá, todo mundo vai lá e quando você vai ver, está todo mundo saindo correndo. Tchau, vai todo mundo embora. Mas quem que pagou o velório? Ninguém sabe. Quanto que gastou? Ninguém sabe. É que nem na festa, por exemplo. Vai na festa, né? Ninguém pergunta quanto que a pessoa gastou, né? Nada. Me chamou para a festa, o problema é dele, né? A gente pensa assim, acho que é a mesma coisa, né? Porque chega lá, vê lá, às vezes são pessoas humildes, com dificuldades, com problemas. Ficar ao cargo de uma pessoa, muitas vezes, custear tudo isso, tem que fazer parcela, tem que fazer empréstimo, tem que fazer não sei o quê. A gente não tem coragem de dar um pequeno apoio, de movimentar a família para ajudar, algumas pessoas para ajudar a gente. Olha, a vidinha dele era difícil, a pessoa que custeou tem dificuldade. Ou então acontece o contrário, né? Fica atrás de alguém que possa passar um cartão lá para poder parcelar e não sei o quê. E aí, não, meu cartão está sem limite. Não tenho limite para isso. A gente arruma 1000 desculpas. Então hoje tem que mostrar a cara e falar assim, não, sepultou. Quem é que custeou? Quanto que custou? Posso dar uma colaboração? Colabora. A gente demonstra fidelidade para o falecido. Demonstra. Então, olha quantas nuances tem, né? Num sepultamento, quanta coisinha, tem quanto detalhe, né? Às vezes um amigo querido, mesmo assim, um amigo ajuda, se coloca à disposição. Não precisa, está tudo certo, então está tudo bem, mas você coloca à disposição. Esse é um outro ponto interessante, não é? Outra coisa que é complicadíssima, a gente vai num velório, por exemplo. Está chato esse assunto? Está chato ou não? Não dá para falar um pouco mais? Aí a gente chega lá e fica falando piadinha de mau gosto, falando do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo.
Fica aquela algazarra, aquela coisa assim que parece assim que, sei lá, né? Eu não sei se vocês sabem. É interessante aquele livro do Sérgio, que chama Na Hora do Adeus. Fala o que acontece nos velórios do lado de lá. Do outro lado, do outro lado. Na hora do adeus, olha, dica de leitura. E aí fica aquelas chacotas, aquelas brincadeiras de mau gosto, aquelas coisas chatas, não é? A gente, muitas vezes, o espírito quer ver o sepultamento dele, quer ver como é que foi o velório dele. Os espíritos têm que arrumar uma desculpa para não mostrar, porque se mostrar ele vai ficar aborrecido de ver assim, um mínimo de decência, um mínimo de coerência, um mínimo de respeito, nada, absolutamente nada. Tem, não raras vezes as pessoas vão lá e bebem, levam bebida alcoólica para as pessoas beberem. Sabe, umas coisas que fora de propósito. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que é importante sim, mas e o nosso papel cristão? Porque o Cristo está falando aqui das pessoas que querem tirar o corpo fora, né, do trabalho, da tarefa, querem facilidades. No fundo, todo mundo quer facilidade. No fundo é isso que a gente quer. Mas o despertamento é preciso acontecer para que a gente possa, pouco a pouco, perceber que nós podemos auxiliar, podemos fazer diferente. Então, tem sepultamento, por exemplo, que as pessoas não se dignam nem fazer uma prece. Às vezes vai o funcionário lá perguntar ao funcionário do velório, vai fazer a prece para fechar o caixão? A pessoa nem quer saber de prece. Agora tem o tal cremação, né? Tem a tal cremação, aí leva 2, 3 músicas lá, já é o suficiente, aí todo mundo já sai fora e pronto, acabou, encerrou, não é? Mas a gente esquece de uma prece, a gente esquece de pequenos detalhes, a gente mesmo não precisa fazer espetáculo para ninguém, a gente mesmo pode pensar no morto, nos contatos positivos que nós tivemos com ele, recomendar a ele, pedir para ele ter paciência, que as coisas vão se esclarecer, que ele vai se sentir melhor em breve, orar por ele. A gente não faz isso. Se a gente não vai para os extremos, né, aquele chororô lascado, vai para os extremos da falta de respeito. Então é o meio termo, é assim, é simples ir num velório, respeito. Falar, às vezes tecer umas palavrinhas de bom ânimo. Eu já fui convidado diversas vezes para falar num velório, fazer uma prece, falar num velório, não é? Então lá a gente vai entender que na verdade nosso corpinho é um simples instrumento, que nós vamos largar o nosso corpinho, mas nós somos seres imortais, que nós temos a vida imortal pela frente, nós vivemos um pedacinho dela. Então isso devagarzinho é para a gente ir entendendo que o fenômeno morte é um fenômeno absolutamente natural. Vamos falar das superstições, por exemplo, a superstição, botar a mão no morto, botar a mão no morto, meu Deus do céu, misericórdia. Dormir na cama que o cara morreu, que o morto morreu, ai, Deus que me livre, nossa, sabe, umas coisas assim. Usar a roupa do morto, meu Deus do céu, usar a roupa. Tem também isso, né, essas coisas, não é? Que a gente às vezes tem assim, de algum objeto que ele gostava, que ele usava, alguma coisa assim, né? Então, algumas pessoas têm essas referências, essas dificuldades de entendimento também, não é? Mas devagarzinho a gente vai entendendo que existem leis que são perfeitas, que essa história, o que pode acontecer, o que pode acontecer com a gente? Olha, eu particularmente recebi uma lição muito grande da minha própria mãe, porque minha própria mãe foi embora nos meus braços, deitada na minha cama, olha só. E aí era uma alegria quando eu deitava na minha cama, lembrar que minha mãezinha estava ali um dia anterior, 2 dias, o mês inteiro anterior, ou 2 meses anteriores. Era uma alegria para mim, mas tinha pessoas que ficavam pensando, meu Deus do céu, isso não é bom. Inventa um monte de coisa, não é? A respeito desse assunto, que no fundo é uma coisa tão normal, tão natural, tão assim. Vamos contar um episódio do cemitério onde fazia o crematório de São Paulo, Vila Alpina, se eu não me engano, Vila Alpina, né? Que era o único crematório que tinha em São Paulo. Agora acho que tem outros, mas era o único. E quando a gente começou na federação, interessante,
é que nós tínhamos um trabalho no grupo de expositores, na escola de expositores, tinha um trabalho para fazer e o meu trabalho acabou ficando como cremação. Aí eu pensei assim, eu vou lá para me informar, né? Para me informar como é que funciona as coisas e tal. Fui lá, me informei do preço e tal. Aí tinha uma senhora no grupo, falou assim, eu moro em frente ao cemitério. Aí eu conversei com ela me falou alguns fenômenos que acontecem no cemitério, que ninguém sabe. E ela falou algumas coisas do crematório, que também ninguém sabia. Muitas pessoas não têm coragem de levar as cinzas embora, eles pagam as cinzas lá e ninguém vai retirar. Aí os próprios funcionários vão ali perto mesmo no jardim e espalham as cinzas, porque não pode ficar lá, né? Vai juntando cinza, né? E nesse jardim tem lá uma plantação, por exemplo, de jabuticaba. Mas tinha umas jabuticaba de um tamanho assim, que parecia um limão. Ninguém pegava jabuticaba. A senhora ficou aflita de saber que a jabuticaba é enorme, saborosíssima. Ninguém pegava jabuticaba. Por quê, né? Por que não pegava? Vocês tinham coragem de pegar jabuticaba ou não? Não sei, né? Então tinha algumas árvores frutíferas que as árvores ficavam lá carregadas de frutas por causa das benditas cinzas que eles jogavam lá. Olha só, que coisa interessante, não é? A natureza se recompondo, se refazendo, a química daquele corpinho indo compor outras químicas, como o Kardec ensinou pra gente. Que a química do nosso corpo, quando a gente perde o corpo físico e ele entra em processo de decomposição, ele vai formar novos corpos em novas condições na natureza. Por isso que aquela teoria de que nós vamos se levantar e todo mundo vai ser julgado, aquele julgamento final, é tudo uma teoria, uma simples teoria. Porque não é possível reunir todos os elementos químicos que nós perdemos. Não é possível. Aí ela falava de um médium que uma vez fez um relato interessante, porque muitos daqueles que foram cremados, eles ficavam numa escada caracol que tinha ali no crematório. Alguns perdidos, não sabiam o que fazer. Porque educação espiritual é uma coisa que poucas pessoas procuram. Muito poucas pessoas procuram. A gente vive num mundo assim largado, não quer nem saber o que acontece com a gente. Então as pessoas perdem o corpo físico e tá vivão da Silva, não sabe o que fazer. De vez em quando ia lá um grupo de espírito para socorrer essas pessoas, encaminhar, trazer, pegar na mão, sabe assim? Faziam isso. É uma revelação interessante, outra revelação interessante, que ela falava que de noite era interessante, que de vez em quando saíam uns clarões no meio do cemitério, clarão assim, azul, amarelo, vermelho, uns clarões assim. As criançadas deviam ficar morrendo de medo, né? Mas o que é isso? Quando se enterra, vai formando gases. E quando esses gases encontram uma saída, em contato com a atmosfera, em contato com o oxigênio, ele entra em combustão. Então não é uma explosão, né? Mas ele faz assim uma reação química. Olha que interessante, não é? Então, para muita gente, isso era um fantasma, o corpo que estava saindo, o espírito que estava saindo do corpo. Eles inventavam um monte de história. Porque a gente adora inventar história de coisa que a gente não sabe, não é assim? Ainda mais de coisa de morto, ainda mais, né? Nem na televisão também, nos filmes, né? Nos filmes, de repente o cara levanta lá da terra, vem aquelas mãozinhas e tal, né? Agora tem o tal do Halloween, tem o Halloween, que é tudo aqueles esqueleto, sei lá o que, bruxa, sei lá, aquelas coisas aradas lá. Eu desconfio, eu tinha uma censura muito grande para esse episódio aqui no nosso Brasil, porque não é uma festa tradicional nossa, né? E aí, esses dias eu fui levado a pensar que o plano espiritual está preparando a gente para o futuro. Porque agora eles estavam falando numa das festas de Halloween aí, a integração entre os mortos e os vivos. Eu falei, nossa, o negócio está evoluindo, olha que interessante. Não é? Está crescendo, o negócio está evoluindo, né? Então, a ideia de Jesus é que a gente dê mais valor às coisas do Espírito. Mais valor às coisas espirituais. E se nós tivermos valorizado as coisas espirituais, nós precisamos divulgar. Aí tu vai e anuncia o reino dos céus, deixa que os mortos... Ou seja, existem tarefas e tarefas. Se você está numa condição já de ir em frente, olha,
Muitos casos na doutrina, por exemplo, o caso do Bezerra de Menezes, não sei se é comum vocês saberem, mas o Bezerra de Menezes teve diversos filhos lá no Rio de Janeiro. E teve um compromisso que ele tinha com uma casa espírita, não sei se com a própria Federação Espírita Brasileira, que ele teve que ir no compromisso, tendo a filha falecido naquele mesmo dia. Mas olha que interessante, ele estava lá e o médium, quando manifestou quem? Exatamente a filha dele, que estava admirada, assim, bastante sensibilizada, admirada, de ver o pai, apesar de estar com a dor no coração de ter perdido a filha, está ali cumprindo a sua obrigação, cumprindo o seu trabalho. Então vejam que quando nós estamos numa outra condição de entendimento, aí as coisas são diferentes do que aquilo que a gente pode imaginar, não é? Então façamos um esforço para, primeiro, nos interessarmos pelas coisas maiores da vida. Esse é o primeiro esforcinho que a gente pode fazer por nós mesmos. Porque é assim, se nós somos imortais e a nossa vida é curta, passageira, então nós vamos ter muito tempo na vida espiritual, na vida imortal. Vamos ter que começar a conhecer só depois que chegar lá? Por que a gente já não conhece agora? A Ana deu um exemplo de livro aí, mas aqui tem centenas de livros que falam de espiritualidade. Centenas deles. Tem um livro chamado Voltei, do irmão Jacó. Então o irmão Jacó, ele chegou a ser diretor da Federação Espírita Brasileira, e aí ele desencarnou. Sabe quem vem buscar ele? Ajudar ele a se desembaraçar do corpo físico e sair da terra? A filha. E a filha não sabia que não ia dar conta sozinha, por causa de uma série de fatores. Aí ela trouxe um senhor chamado Bezerra de Menezes para junto com ela. Olha só que interessante. E aí ele passa, né? Ele relata como foi o velório dele, ele assistiu o velório dele. Isso não é para todo mundo, viu? Só para espíritos que já têm uma noção muito profunda sobre espiritualidade. Já sabe definir uma coisa da outra, né? Quando está vivo e quando está morto. Isso deve ser uma coisa apavorante para a gente. Já pensou, você vai olhar no espelho? Isso é coisa de filme, né? Vai olhar no espelho, aí você não se enxerga, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Parece que é assim, nos filmes são assim, né? Quando é espírito, olha no espelho e não se enxerga, mas vamos imaginar. Aí quando você vai se perceber, você está fora do corpo físico. Imagine uma coisa dessa. E um negócio que não tem volta, sabe que não tem volta? De você ir lá tentar amarrar de novo os negocinhos na gente aqui para tentar entrar de novo no corpo, não tem volta. E aí você pensa, e agora? O que eu faço? E agora, não é? E aí, quando a gente tem um entendimento, conhecimento, a primeira coisa que a gente pode fazer é uma prece. Pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, nos dê um apoio, se possível nos dê um socorro, para que a gente possa ser bem encaminhado, não é? Se a gente já tem condição de entender o que aconteceu com a gente, muitas pessoas voltam. O André Luiz fala que 80% das pessoas que desencarnam, 80%, sabe para onde elas voltam? Para a própria casa. Olha só. E aí voltam lá e não conseguem escutar ninguém, não conseguem falar com ninguém, ninguém escuta, ninguém faz nada. E a pessoa fica ali perdida, às vezes dias, meses até, aborrecida, chateada, porque não leva em conta as coisas dele, as vontades dele. E aí ele fica ali, até que alguém possa socorrê-lo, até que alguém possa fazer uma prece, até que algum benfeitor amigo possa vir ajudá-lo. Então, quando a gente não tem conhecimento de espiritualidade, é bem complicado. Por isso também é outro motivo pelo qual Jesus falou assim, olha, não se importe com isso agora, procure conhecer mais e melhor sobre as coisas maiores da vida. Isso é o mais importante agora, não é? Então, que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a nossa espiritualidade e que a gente possa depositar toda a nossa confiança no Criador, né? Toda a nossa confiança, tudo que for possível que a gente possa depositar no Criador, tá certo? Então é isso, assunto pesado, né? Não sei por que a Ana inventa essas coisas, viu? Meu Deus do céu. É perguntar se tem medo? Eu acho que aqui ninguém tem, só eu, mais ninguém, né? Todo mundo aí. Mas a morte eu acho que é uma coisa assim, a gente pode ser assim, machão, durão, mas não vamos ver mesmo, a gente fraqueja, não é mesmo? A gente fraqueja.
É claro que isso vai com o tempo. Eu me lembro que tinha, não posso falar de mim mesmo, mas tinha um amigo meu que ele falava que não tinha medo da morte, sabe? Aí depois ele casou e teve filho. Aí quando ele teve filho, ele começou a ficar com medo, porque pensou assim: meu Deus do céu, minhas crianças pequenas, se eu morrer, e agora? Não é assim? Não é esse pensamento que a gente tem? Aí as crianças vão crescendo um pouquinho, é jovenzinho, fala: meu Deus, eles são jovenzinhos ainda, não conseguem tomar conta. Se eu morrer, como é que vai ser deles, né? E aí eles ficam adultos e falam: meu Deus do céu, e se eles morrerem, eles não estão encaminhados ainda. Aí eles têm filho, têm neto, aí vem os netos e falam: meu Deus do céu, como é que meus netos vão ficar? Então a gente não quer morrer nunca, não é mesmo? É um negócio impressionante. Então é isso, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e que da próxima vez que eu venha falar com vocês aqui, venha tocar num assunto mais suave, né? Mais leve, mais tranquilo, tá bom? Mas é assim, vamos combater o medo da morte, porque no fundo, nós somos seres imortais. Mas é assim, quem quiser conhecer o outro lado da cortina, fique à vontade, tá bom? Eu, por enquanto, não tenho vontade não, tá?